VT de abertura Educação à Distância. Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela, o nome: Educação à Distância. Curso Técnico em Multimeios Didáticos, Design Instrucional, Competência 1. Compreender as definições de design instrucional e o papel desse profissional. Origens do DI. Personagem de animação criado pela professora Amanda Costa. Ela está em pé, é parda, cabelo curto, preto e cacheado, olhos pretos, usa óculos, veste blusa branca longa, calça preta. Desde o alvorecer da humanidade, nos preocupamos em transmitir às novas gerações todas as coisas que consideramos importantes. Ensinar é algo que está na base da nossa capacidade de sobreviver e prosperar. Mas não precisamos voltar ao tempo das cavernas para conhecer as origens do que chamamos design instrucional, pois a origem do DI está localizada na primeira metade do século passado. Vamos dar uma olhada? Pré-design instrucional, de 1900 aos anos de 1930. Na primeira década, 1900 a 1910. do século XX, ainda não se imaginava falar sobre design instrucional. Mas foi naquele período que surgiu nos Estados Unidos À direita, bandeira dos Estados Unidos. um movimento chamado instrução visual, resultado do interesse crescente pelo uso de recursos visuais na educação. Naquela época, muitas escolas começaram a usar slides, fotografias e filmes mudos em práticas de ensino. Já em 1908, existia um guia impresso chamado Educação Visual para ensinar professores americanos a usarem recursos visuais nas escolas. Em 1910, foi lançado o primeiro catálogo de filmes educativos, também nos Estados Unidos. O interesse continuou a crescer nas décadas seguintes, principalmente com o surgimento dos rádios, gravadores e reprodutores de sons na década de 1930. E então o movimento pela educação visual passa a se chamar Movimento pela Educação Audiovisual. Podemos dizer que naquele período existia um pré-design instrucional, ou seja, não havia ainda uma área de estudos organizada e amparada nas ciências para orientar o uso dessas tecnologias novas na educação. Mas existiam muitos experimentos educacionais com essas mídias. A Segunda Guerra. Com a chegada da Segunda Guerra em 1939, o setor militar norte-americano passa a se interessar pelo uso das tecnologias audiovisuais nos seus treinamentos. Nesse contexto militar, o uso daquelas tecnologias passa a ser feito de maneira mais organizada, planejada e fundamentada, ou seja, começa a surgir de fato uma área de estudo dedicada à criação e ao uso de procedimentos e materiais de ensino, ainda que restrita ao contexto militar. Devido à vitória norte-americana em 1945, os Estados Unidos passaram a investir pesadamente em pesquisas sobre tecnologia instrucional para as escolas e surgiram muitos grupos e instituições de pesquisa que existem até os dias de hoje. Ao final da Segunda Guerra, podemos dizer que já existia uma área de estudos chamada Design Instrucional, uma área preocupada em oferecer bases científicas para o planejamento e o uso das tecnologias educacionais. O design instrucional a partir dos anos de 1950. Durante a década de 1950, a teoria de aprendizagem que fundamentava o design instrucional era o behaviorismo. A maioria dos procedimentos e materiais de ensino estava baseada nessa teoria. Mas o que é o behaviorismo? De forma bem sucinta, podemos dizer que se trata de uma teoria sobre a aprendizagem humana, que tenta explicar como as coisas que aprendemos alteram nosso comportamento. Por se preocupar especialmente com comportamentos que podem ser observados, é uma teoria muito utilizada para se criar cursos que envolvem aprendizagens manuais, como a operação de máquinas. A partir da década de 1960, os pesquisadores em design instrucional
Perceberam que o behaviorismo não dava conta de explicar certas aprendizagens que não resultavam em comportamentos visíveis. Existem aprendizagens que modificam nossas ideias, nossas emoções, nossas visões de mundo. Essas coisas não são visíveis, então, outra teoria de aprendizagem chamada cognitivismo passou a disputar espaço com o behaviorismo na área de estudos do design instrucional. Desde então, muitas outras teorias de aprendizagem foram desenvolvidas e hoje o design instrucional se apoia em um grande número de abordagens para propor, criar e utilizar procedimentos e materiais educacionais em diversas etapas de ensino, da educação infantil ao ensino superior. Nessa primeira semana, não entraremos em muitos detalhes sobre essas questões, mas a partir da semana que vem, vamos conhecer melhor as práticas de design instrucional. Até lá! Som direto, Amanda Costa. Imagens, Amanda Costa. Audiodescrição, Jonara Medeiros Siqueira. Produção de vídeo, Joana Rodrigues. Direção de arte, Isabela Oliveira. Edição, Alisson Lima, Danilo Albuquerque. Professor autor, Amanda Costa. Design educacional, David Souza Nascimento. Renata Marques de Otero. Terezinha Mônica Sinício Beltrão. Coordenação do curso, Anara Mariane Perboar. Coordenação executiva, George Bento Catunda. Coordenação geral, Paulo Fernando de Vasconcelos Dutra. Videoaula produzida em março de 2017. Conteúdo produzido para os cursos técnicos da Secretaria Executiva de Educação Integral e Profissional, em convênio com o Ministério da Educação, Rede ETEC Brasil.